Boa tarde a todos, já estamos todos sentados? Acho que sim. Tá? Muito boa tarde, estamos a chegar ao fim deste dia. Queria agradecer primeiro à ajuda da freguesia e a todos eles que estão aqui presentes, junto à freguesia da Senhora da Hora. Queria agradecer também aos nossos convidados de hoje, Mariana Esteves e Helena Oliveira, pela presença aqui neste debate que vai encerrar este dia, que foi o nosso primeiro evento ao vivo da Aliança Social Democrática. É um dia muito importante para quem compõe este órgão e esta iniciativa jovem, partidária, mas com uma agenda clara, mas que tem este propósito de reunir e de debater com a sociedade, acima de tudo. Ao meu lado esquerdo tenho a Mariana Esteves, doutoranda de Economia na Nova SBE, co-criadora do podcast Mão Visível, que aborda assuntos de economia política, política económica, políticas públicas de Portugal e do contexto da União Europeia. Escreve para a revista Sábado e foca a sua investigação de economia na economia da desigualdade e também na economia do trabalho e de género. E à minha direita tenho o Daniel Oliveira, jornalista, cronista, comentador do espaço público, criador do podcast Perguntar Não Ofende e cronista também do Expresso, exatamente, e futuro campeão nacional de futebol, não é? Ouvi dizer? Futuro campeão claro, sim. Portanto, vamos fazer nesta próxima hora e meia, 2 horas, vamos ter depois no fim um espaço aberto para perguntas. Esperemos que dê para tudo, que dê para assim, mais ou menos tocar em todos os pontos que nós queremos tocar. Mas é tentar conjugar temas da social-democracia no âmbito da economia, da política e da sociedade e dar espaço aos intervenientes que, no fundo, deem os seus inputs baseados nas suas áreas de profissão e de especialização. Portanto, eu vou lançar para cima da mesa alguns temas, perceber como é que a social-democracia em Portugal está presente nesses temas, se deve ou não estar presente, acho que todos concordamos mais ou menos que sim, mas se está da forma correta, se foi por dentro de força, se é preciso que ela dê força, porque quem é que roubou essa força à social-democracia, nos valores em que ela se assenta, da justiça social e também do Estado Social. E, portanto, neste momento muito importante dos 50 anos do 25 de Abril, reforçar aqui um bocadinho para quem nos vê no Instagram e também para quem está aqui presente, a importância que tem, que devemos olhar para a social-democracia como um veículo de uma sociedade mais justa e mais equitativa. Bom, não nos conseguimos isolar relativamente a este tema só para Portugal, portanto a ideia também é falarmos também não só do contexto nacional, mas também do contexto europeu. E, portanto, o objetivo é de forma assim, simples e com uma linguagem perceptiva, toda a gente que nos vê, que está aqui presente, que consigamos desconstruir aqui alguns temas e consigamos falar deles de uma forma aberta e por isso também agradecer também do vosso lado as vossas perguntas. Lançando eu os dados para o início deste debate, queria começar aqui por um tema um bocadinho comum no debate político, no debate partidário, agora também recentemente com as últimas eleições eleitorais, que são aqui a questão dos salários baixos. Portugal tem este tema em cima da mesa e os diferentes quadrantes políticos têm uma diferente abordagem a este tema. Porque Portugal tem salários baixos, porque as pessoas em Portugal recebem pouco na sua grande maioria. É um problema do tecido produtivo português. O que é isto da produtividade? O que é isto de... É um trabalhador português que é pouco produtivo e, portanto, a Mariana, vou começar pela Mariana e mais uma vez agradecer a presença da Mariana aqui e perguntar-lhe
a quem é que atribuímos então as culpas por esta questão? Pegando aqui em algumas coisas que alguns partidos apontam, alguns falam mais de carga fiscal, outros falam mais de carga sobre as empresas, alguns falam mais sobre o valor baixo e porcentado que a nossa economia tem. Portanto, passar um bocadinho a palavra do que é que isto significa. Bem, muito obrigada pelo convite, obrigada à Inês, obrigada à ESC. De facto, é bom termos este espaço que não acontece, na verdade, muitas vezes, nem nas próprias faculdades, que deviam ser esse espaço de debate. É bom ver que tantos jovens, e é bom estar aqui também, enquanto jovem, enquanto mulher, a debater um assunto tão importante como a social-democracia. Respondendo mais diretamente à tua pergunta, de facto, quando se fala em baixos salários em Portugal, e sabemos que Portugal ganha-se muito mal, não se ganha definitivamente o suficiente para pagar uma casa, nem para ter condições dignas de vida. O salário médio em Portugal é mais ou menos 1.000 euros, 2026. E há grande parte dos trabalhadores portugueses que recebem o salário mínimo e muitos deles nem isso por outras condições. Mas de facto, quando se fala de produtividade, normalmente se diz os salários são baixos em Portugal, mas o país também é pouco produtivo e temos uma economia muito baseada em setores de baixo valor acrescentado, portanto, setores pouco produtivos, e isso é verdade, e ainda é mais verdade desde os anos da Troika, em que houve uma flexibilização laboral de tal modo e que a economia portuguesa se especializou num dos setores de menor valor acrescentado, que é o turismo, que sobrevive à custa de baixos salários e de precariedade laboral. E, portanto, temos aqui uma economia que não é produtiva e que, como também paga mal aos seus trabalhadores, eles têm, por um lado, não é vontade, mas incentivos para se sindicalizarem, porque se não há uma perspectiva de ter um trabalho daqui a 3 meses, ou se tem um salário tão baixo porque é que agora vou estar a descontar para o sindicato se o meu trabalho é tão precário e já é tão mal pago. E portanto temos uma baixa das taxas de sindicalização em Portugal gigante, também acontece no resto dos países da OCDE, mas em Portugal desde 1978 em que a taxa de sindicalização é de 60%, atualmente temos uma taxa de sindicalização de 15%. E, portanto, essa perda de força dos sindicatos, também por causa da precariedade laboral e dos baixos salários, e também pelo poder da contratação coletiva que baixou tanto, também por causa das medidas da Troika, na altura, tem como consequência que há baixos salários em Portugal. E mesmo quando há quando os setores são produtivos, o aumento dos salários não acompanha essa produtividade. Portanto, na última década, houve um aumento da produtividade média em Portugal de 18%, enquanto os salários aumentaram apenas 10%. Portanto, este gap entre salários e produtividade rompe aquele mito de que os salários devem aumentar consoante a produtividade, e se os salários não aumentam é porque a produtividade não está a aumentar. Na verdade, o que vemos é que, mesmo quando a produtividade aumenta, os salários não aumentam ao mesmo ritmo, e isso tem muito a ver com a falta de poder negocial dos trabalhadores. E, portanto, quando se fala em baixos salários, há duas coisas que certamente não são a causa. Uma delas a causa não é a baixa produtividade dos trabalhadores portugueses, nem é a carga fiscal. Que também há alguns estudos que agora recentemente foram lançados que mostram que a carga fiscal em Portugal não é mais alta que a média europeia, com exceção do IVA, que de facto é mais alto, mas tirando isso, os outros impostos não têm uma carga excessiva. Portanto, estes dois argumentos estão excluídos à partida. Portanto, a meu ver, os baixos salários em Portugal acabam por se ligar a dois grandes polos, que é a especulação laboral
que foi ainda mais agudizada pela Troika e pelas medidas de flexibilização do trabalho, que agora também são bandeira de outros programas partidários na Assembleia da República, e, consequentemente, enfraquecimento dos sindicatos e o baixo poder social dos trabalhadores na mesa das negociações. Então, estes são os dois principais. Daniela, obrigada também pela sua presença aqui hoje. O que é que aconteceu com o sindicalismo em Portugal? Sendo o sindicalismo uma forte vertente, quem é defensor da social-democracia, o que é que aconteceu por termos um tecido produtivo e grande porcentagem das empresas que existem em Portugal, sabe-se que são pequenas e médias empresas, de que forma é que podemos regular as contratações e de que forma é que o sindicalismo pode vencer em Portugal? O que é que foi acontecendo e porque é que foi decrescendo tanto ao longo das últimas décadas? O que aconteceu em Portugal está a acontecer no resto da Europa. A diferença é que nós partimos mais tarde. O nosso sindicalismo livre é recente, tem aliás características muito diferentes do sindicalismo europeu, até políticas, porque nós devemos ter os poucos partidos socialistas que não têm uma base trabalhista. Portanto, somos dos poucos partidos socialistas europeus da Europa Ocidental que não nasceu no mundo do trabalho, nasceu, aliás, em elites intelectuais e burguesas, ao contrário da maior parte do socialismo europeu, o PSOE, o Partido Socialista Francês, o Labour, o SPD, e podemos continuar. Há um lado que é político e há um lado que tem a ver com o sindicalismo não nasceu em condições laborais boas, condições laborais péssimas, mas aí nasceu alavancado por uma contestação política, um movimento operário e um processo de industrialização fortíssimo. Depois baseou-se na ideia de um Estado social regulado em que os sindicatos tinham um papel, ou seja, na tentativa de substituir a luta de classes por uma conciliação social. Para haver a conciliação social era preciso que existisse a luta de classes ao mesmo tempo, não é? Porque a conciliação social era a forma de resolver, de fazer com que a luta de classes não levasse a situações mais extremas. A partir do momento em que, e eu vou depois desenvolver, aliás, sobre o que é que eu acho que aconteceu na Europa à própria social-democracia, porque acho que as duas coisas estão ligadas, aliás, a partir do momento em que o perigo revolucionário desapareceu, nem há qualquer razão para os patrões quererem negociar com os sindicatos. Raia que não conseguiram ter negociar com os sindicatos, não têm razão para negociar com os sindicatos. E, portanto, eu acho que o nosso sindicalismo nem sequer chegou ao ponto a que vai ainda chegar. Porque, e até acredito que o sindicalismo vai ter de se reinventar baseando-se nas suas próprias origens. Porque as condições, sendo completamente diferentes, a ideia de diálogo social e laboral é uma espécie de arqueologia que sobra do tempo em que isso era necessário, que nós nos habituámos a viver com isso, mas que vai deixar de ter qualquer futuro. Aqui depois há particularidades portuguesas da educação política, o facto de termos a maior central sindical totalmente dependente de um partido que neste momento vale 3%, que evidentemente não pode correr bem, e outra central sindical que não está dependente de nada porque na realidade já praticamente não existe. Temos aliás uma central sindical que luta mas não negocia, isso não é verdade, por exemplo, são os sindicatos dessa central sindical, e uma central sindical que negocia mas não luta. Ora, sem as duas coisas juntas é impossível negociar sem lutar, e não faz sentido lutar se a dado momento não for possível negociar. E desse ponto de vista, a esquerda vai ter que ter um debate sobre o sindicalismo e sobre as duas centrais sindicais, se quer que isso tenha algum futuro.
por enquanto não tem. Se olharmos fora da administração da função pública e abaixo dos 50 anos, a mesma coisa dizer que é mais difícil encontrar um sindicalizado do que uma agulha de palheiro. Isso tem que nos dizer qualquer coisa sobre o futuro. Mariana, é possível esta quase revolução ou revolta do trabalhador dentro do contexto europeu, dentro das instituições europeias, dentro do contexto pós-pandémico, pós-guerra, em que temos uma política monetária e fiscal altamente condicionada por Bruxelas e pelo Banco Central Europeu? De que forma é que estas instituições que moldam a nossa economia e que moldam a forma depois como a banca mesmo nacional se comporta, de que forma é que isto prende ou não, vou deixar ao teu critério, de que forma é que isto prende ou não depois também, ou se cria algum tipo de alienação do trabalhador dentro das suas condições laborais, que já chegámos à conclusão que são precárias, de que forma é que tu vês não só as instituições nacionais, mas as instituições europeias neste contexto atual que vivemos? Sim, de facto, estamos a nível política monetária, nem sequer temos política monetária, não é só uma condicionante, não existe política monetária nacional. E a nível de política orçamental, estamos extremamente condicionados e portanto, os tratados orçamentais limitam a ação e até servem de muita. Ou seja, coisas que são escolhas políticas muitas vezes são disfarçadas de escolhas limitadas pela União Europeia, quando na verdade, enfim, no final do dia são sempre escolhas políticas, apesar de existirem os tratados orçamentais. Claro, sabemos o poder que a política que os tratados têm e sabemos da história que foi a Grécia nessa luta contra esses tratados, mas de qualquer forma eu acho que a luta, ou seja, os salários baixos em Portugal e a luta por um setor, por um país que tenha melhores condições de salários, tem de passar obrigatoriamente pela questão da redistribuição da riqueza, pela questão porque muitas vezes há aquele debate de será que temos primeiro que crescer para depois redistribuir, ou seja, é a metáfora do bolo, não é? Não podemos dividir um bolo se não há bolo a dividir, só que o problema é que a economia não é um bolo, não é? Não estamos aqui a fazer um bolo de chocolate, estamos a fazer um país crescer e para crescer é preciso redistribuir também, se não for, se as coisas não forem feitas em simultâneo, criam-se graves problemas e muitas vezes um desses problemas é eliminar completamente o crescimento económico, porque se elimina completamente a coesão social e se mina completamente o aumento do PIB. Mas, portanto, em Portugal existe de facto riqueza e ela está mal distribuída. Os dados do World Inequality Database, que é uma base de dados que reúne dados de um montão de países e é feito por um grupo de economistas liderado pelo Piketty, em França, e é uma base de dados que está disponível em gráficos interativos, é bastante intuitivo de utilizar, e o que nos diz é que os 50% mais pobres em Portugal têm 19,6% do rendimento. Portanto, se vivêssemos num país completamente igualitário, os 50% mais pobres teriam 50% do rendimento e não só 20%. Mas quando continuamos a analisar, vemos que os 10% mais ricos, que portanto devem ter 10% do rendimento, têm 35,6% do rendimento. E dos 1% mais ricos, têm quase 10% do rendimento total. Claro que isto há de facto aqui uma grande desigualdade na distribuição de rendimento, mas quando vamos à distribuição de riqueza, ou seja, propriedade, o que é que, não só rendimentos de trabalho, ou seja, tiramos rendimentos de trabalho, mas o que é que as pessoas têm efetivamente, vemos que os 50% mais pobres da população não têm praticamente nada. Isto é verdade em todo o mundo, mas em Portugal os 50% mais pobres têm 4%, nem chega a 4%, é 3,6%.
total da riqueza do país, enquanto os 10% mais ricos têm 60% do total da riqueza. Portanto, há uma brutal desigualdade e acesso a rendimento que se reflete depois na privação material e na taxa de pobreza, inevitavelmente, e que limita, ou seja, quando uma pessoa está numa situação de pobreza ou de instabilidade económica ou de privação material e social, é impossível ou é muito complicado não pensar em lutar por melhores condições de trabalho, por pensar em juntar-se a essa luta, ou sequer ter tempo ou disponibilidade mental para o fazer, já que está a trabalhar às vezes duplas jornadas de trabalho e quer dizer, se não tem dinheiro para ir jantar fora uma vez por mês, que acontece, tem aqui esses dados, acontece 8% da população portuguesa não tem dinheiro para ir jantar fora uma vez por mês, com dados do INE de 2023. Provavelmente também não tem essa disponibilidade mental para de facto se organizarem como seria desejável. Eu queria pegar depois da intervenção do Daniel, queria pegar em algumas partes do que disseste, mas antes queria passar para a intervenção do Daniel sobre a social-democracia nesta questão do contexto europeu, porque sei que tem uma intervenção que está certamente ligada com aquilo que estamos aqui a falar, que pode ser bom ou não, estamos aqui para isso. Mas de facto, esta quase alienação do trabalho, esta desregulação, que a nível português, mas também de certeza que acontece a nível europeu, como tinha dito, como é que convergimos se calhar o projeto europeu promove outro tipo de valores ou tenta promover outro tipo de valores, o que é que acontece na realidade, se há aqui algum paradoxo entre aquilo que é ou poderia ser a União Europeia ou o que é que foi o projeto inicial europeu? Eu estou para o europeísmo como estou para o comunismo, porque a maior parte das pessoas que ouço falar de que o europeísmo é ótimo, mas foi desvirtuado, que é o que eu sempre ouvi os comunistas dizer. E portanto a mim interessa uma Europa que existe, não aquela que Spinelli pensou há muito tempo, porque senão eu continuaria a ser comunista, sonho por sonho, prefiro o internacionalista. E eu vou deixar algumas provocações sobre este tema, portanto vou durar um bocadinho mais de tempo, peço desculpa, porque o único autor que vou citar é Hayek, portanto... Ninguém diria, não davas no supleta. Nós tivemos algumas experiências socialistas e sociais-democratas na Europa antes da Segunda Guerra, na Hungria, em Viena, na Frente Popular Francesa, na República em Espanha. Então, tivemos várias experiências que poderíamos chamar de experiências dentro do socialismo democrático, ou que incluíam o socialismo democrático, mas a verdade é que o grande salto da social-democracia acontece depois da Segunda Guerra. E acontece depois da Segunda Guerra pela ameaça do comunismo. Eu costumo, aliás, dizer que o comunismo foi uma tragédia onde chegou ao poder e uma bênção onde não chegou ao poder. Porque o PIB do comunismo permitiu enormes avanços para os trabalhadores. Foram Margaret Thatcher e Ronald Reagan que mudaram o ciclo e depois, de forma acelerada, a queda do muro de Berlim. E a partir do momento da queda do muro de Berlim, a social-democracia tornou-se dispensável ao capitalismo. Mas é curioso se olharmos que não foram Ronald Reagan e Margaret Thatcher que levaram à desregulação da economia, à desregulação do trabalho, à destruição do sistema financeiro que conhecíamos, às privatizações, etc. À perda do poder dos sindicatos, por exemplo. Se eu tivesse escolhido os três grandes campeões, foi Gerhard Schröder, foi Tony Blair e foi, já não no espaço propriamente da social-democracia, mas
Bill Clinton. Portanto, é engraçado que a destruição da social-democracia teve como principais obreiros líderes de partidos sociais-democratas. Porquê? Porque o sistema exatamente utilizou os partidos sociais-democratas para destruir a social-democracia por dentro. E é impossível desligar isto, o projeto europeu, a partir de Maastricht. O projeto europeu que estamos a falar é o de Maastricht. O outro já não existe desde essa altura. E o projeto europeu nascia, mas Maastricht é fundador do projeto europeu, é refundador do projeto europeu, e a refundação do projeto europeu da China Maastricht é neoliberal, utilizando um instrumento que o neoliberalismo nunca tinha conseguido. E por isso é que eu acho que não se pode falar da Europa, projeto europeu, sem falar do contexto político em que se dá esta refundação do projeto europeu. Hoje, a União Europeia é um projeto de democracia de baixa intensidade, utilizado como instrumento para contornar a vontade popular e a vontade democrática. É o pináculo da democracia transformada em tecnocracia, de que os tratados bloqueados são o melhor exemplo. Nenhuma Constituição está tão bloqueada como estão os tratados da União Europeia. Nenhum Banco Central, em nenhuma parte do mundo, incluindo a Reserva Federal Americana, tem o poder que tem o BCE, totalmente desligado do poder político, mais ou menos, porque depois há poderes políticos e poderes políticos, como sabemos melhor. O euro é um projeto que também não tem paralelo em mais nenhum lugar do mundo na imposição. O Banco Central, em mais lugar do mundo, tem uma definição tão clara da sua única função, que é controle de preços, que é uma das bases das políticas neoliberais, e o euro conseguiu impor uma coisa que até hoje não se conhecia, de forma absolutamente férrea, impõe os ajustamentos. Portanto, as crises têm de ser o ajustamento interno, ou seja, têm de ser por via dos salários e da perda de direitos sociais e económicos, porque a moeda nunca se desvaloriza, ou seja, não, essa possibilidade não existe. Também, penso que poucos países optaram de forma tão drástica na ausência de controle de movimentos de capitais, e nenhum país tem de forma tão evidente, quase constitucional, na sua refundação, a concorrência como elemento central de todas as políticas. É a única coisa que não pode ser posta em causa, a não ser que seja a Alemanha e a França, mas isso é outra coisa, porque todos os princípios têm exceções, mas é a única coisa que não pode. Ou seja, os países, a política económica dos países serve para defender a concorrência. E não é o progresso, não é o trabalho, é a concorrência. Ou seja, nenhum Estado, eu não conheço nenhum Estado que tenha quase constitucionalizado, apesar de não haver uma Constituição, que a concorrência é o seu principal objetivo político. E deixando, então, para os Estados uma função, uma única função, que é a concorrência fiscal. É a única concorrência que se permite perante os Estados. Ou seja, é a destruição do Estado Social, é a única possibilidade de chola para concorrer entre si, e aí é promovida. Essa concorrência entre os Estados é promovida. Portanto, e também existe uma democracia onde este projeto liberal não pode ser sufragado de forma nenhuma. Eu sei como fazer cair o governo do meu país. Não faço a menor ideia como é que se faz cair o Ursula von der Leyen. Não faço ideia como é que isso se faz. Perguntam, podia ser diferente? Podia ser mais federalista, mais democrata, ou seja, como o Gorbachev ou Dubček perguntavam, pode ser o socialismo real diferente? Bem, se calhar podia, mas não estaríamos a falar seguramente da mesma coisa. Mas mesmo se fosse mais federalista, vou falar finalmente da AEC, a AEC desenvolve bastante a ideia da importância do federalismo como um elemento para afastar o povo das decisões políticas e como um elemento fundamental para defender o seu projeto
dizendo que o laço nacional cria uma identidade de grupo que, além de pôr a paz em perigo, essa é a parte fácil, que até poderemos comprovar, torna muito mais difícil à escala federal impor o planeamento, impor a democracia social. Nós não devemos esquecer que a EC, numa entrevista ao Mercúrio, no tempo de Pinochet, que era um jornal chileno, explicou que para ele era mais importante a liberdade do que a democracia e era mais importante o capitalismo do que a democracia. Ou seja, a submissão, ele defendia que a submissão à maioria fica muito mais facilitada, a submissão à maioria é a expressão que eu utilizava para falar de democracia, fica muito mais facilitada com, cito, o mito da nacionalidade. É verdade, mas a verdade é esta, para qualquer social-democrata, essa é a história da social-democracia. Não existe experiência democrática fora da escala nacional. Nunca foi inventada. Mesmo aquilo que nós consideramos, quando falamos dos Estados Unidos, passaram a ser democracias. Os Estados Unidos passou a ser uma democracia, realmente, depois da Guerra Civil, isso se é transformado num Estado-nação. Com Estados federais, mas um Estado-nação. O mesmo se aplica à Alemanha, o mesmo se aplica à Itália. Não existe nenhuma experiência democrática que não seja na escala nacional. É verdade que as nações são responsáveis por muitas guerras, mas o Estado-nação também é responsável pela democracia, pelo Estado de Direito, pelos direitos sociais e pelo Estado Social. Foi no Estado-nação que todas estas coisas nasceram e foi fora do Estado-nação que todas elas morreram. Por isso, eu acho que há um erro da esquerda, por isso eu tenho vindo aqui mesmo provocado, como devem imaginar, acho que há um erro da esquerda de confundir soberania democrática com xenofobia, globalismo financeiro com solidariedade entre os povos, são coisas diferentes. Como é que o José Mário Branco, como FMI dizia, falava do internacionalismo monetário, e impedir não residentes de comprar casa como perseguição a imigrantes, ou por imigrantes, mandar para o Ruanda, ou pelos centros de detenção, e aliás é um equívoco, vão pagar caro. Vai haver um consenso na União Europeia com o crescimento da extrema-direita entre liberais e extrema-direita e que vão ficar juntos, aliás, já estão em parte a mandar imigrantes para o Ruanda enquanto impõem um projeto neoliberal. Por isso, para mim, os desafios da social-democracia e do socialismo democrático são lidar com a ratoeira do europeísmo reformado, em que continuamos a acreditar que estamos a falar de um europeísmo que já está morto e derrotado, e que está e lutar por uma solidariedade dos povos europeus e Estados-soberanos. Eu sei que é muito difícil, sobretudo entre os jovens, que correm, e lidou bastante com isso no Reino Unido, que cresceram e bem sem fronteira na Europa. É um discurso difícil, mas temos que perceber que o preço é passarmos a ter uma divisão política. De um lado, os neoliberais europeístas, com apoio do resto da esquerda, e do outro, a extrema-direita a tomar conta do espaço nacional, do espaço soberano, e até como chegou a fazer Farage no Reino Unido, a fazer discursos em defesa da democracia garantida pelos Estados-nação. E por isso eu acho que a nossa luta deste espaço, que eu poderia chamar o espaço dos progressistas, é conseguir fazer o que os neoliberais começaram a fazer em 1938. Em 1938, em que se dá o colóquio de Walter Lippmann em Paris, que juntou Raymond Aron, Hayek, e depois da Segunda Guerra, Karl Popper e Milton Friedman, começaram um trabalho de sábado
para salvar o mundo das ameaças da tirania da planificação, era assim que se apresentava. Pois o que a social-democracia tem de fazer é lutar por esta hegemonia ideológica e levar a sério outra frase da Hayek, que dizia: eu acredito mesmo que, no longo prazo, os assuntos humanos são guiados por forças intelectuais. Eu também acredito nisso. E acho que um dos graves problemas da esquerda foi ter deixado que a fronteira passasse a ser o europeísmo e, portanto, ficasse do mesmo lado dos neoliberais, com uma diferença: é que o instrumento de poder é deles, não é nosso. Bom, obrigada. E agora, fazendo agora algumas palavras minhas, não passamos já a bola para a Mariana. Eu acho que dentro mesmo do comentário político, dentro daquilo que é a realidade atual em Portugal, pegando aqui numa das muitas questões do Daniel levantou, a questão do euro e da entrada do euro é uma questão muito mais desvalorizada. Somos considerados desintelectuais se levantarmos questões dentro daquilo que é a nossa realidade monetária e muito à conta também. Eu acho que existe alguma responsabilidade do Partido Socialista, porque era o partido que estava a governo na altura, aconteceu a crise das dívidas soberanas, não há alguma desresponsabilidade e algum adormecimento que o Partido Socialista teve, na minha opinião, sobre esta questão e sobre esta matéria. O que é que esteve mesmo? Vamos dissecar esta questão, vamos dissecar o que é que aconteceu, vamos dissecar consequências que isso trouxe. Nomeadamente, a Mariana já falou aqui das questões da troika e da desregulação laboral. Torna-se quase um bicho-papão esta questão, e é uma questão que nos regula diariamente. É a moeda que nós usamos, é a União Monetária onde nós nos inserimos. E aqui, passando esta parte para a Mariana, dentro daquilo que o Daniel falou, porque é que existem potências como a França e a Alemanha, parece que existe a União Europeia Periférica e existe a parte industrializada do centro-norte europeu, de forma é que o euro é um entrave à nossa própria industrialização, que de facto é um grande motor de sindicalismo. E de que forma é que o euro ajuda, se calhar não tanto, a que consigamos ser um país mais próspero? Obrigada pela pergunta. De facto, discutir o euro ficou um tabu na sociedade portuguesa e em muitos países, na verdade, como algo que não se discute, o que é completamente errado, porque tudo se discute e tudo deve ser discutido, tudo deve ser analisado, e aceitarmos como a política europeia como uma verdade indiscutível vai-nos trazer e dar-nos mais dissabores do que outra coisa. De facto, quando a União Europeia foi criada, foi muito criada à imagem destes países que têm o maior poder dentro da União Europeia, e até há quem diga que a própria definição de qual é a taxa de inflação, a taxa de inflação de 2%, né, é um valor que a Alemanha tinha na altura é um valor aleatório, não tem propriamente um padrão técnico atrás, e supostamente era a inflação que a Alemanha tinha na altura da criação da União Europeia. Portanto, acho que, claro que se pode discutir, relativamente ao BCE, o Daniel falou das questões de democracia dentro da União Europeia, praticamente inexistente, e mesmo em relação às regras que regem a política monetária, também são regras completamente também não são discutidas, foram criadas naquela altura e têm como orientação a estabilidade de preços, portanto, o controle da inflação de forma cega e como único
objetivo do Banco Central Europeu. Portanto, quando há uma crise inflacionista como aconteceu agora, quase independentemente da causa da própria inflação, que neste caso era um problema de oferta e não um problema de procura, ou seja, tínhamos uma guerra que condicionou muito os preços da energia, e tínhamos uma pandemia que diminuiu muito a produção e, portanto, quando a economia reabriu e a procura aumentou, a produção da oferta não tinha capacidade de responder. Para além disso, começou a guerra na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, e não havia, e houve ali um choque nos preços da energia que condicionou muito o preço da energia, que afeta obviamente toda a cadeia produtiva. E, portanto, esta foi a causa principal da inflação, da crise inflacionista que vivemos agora, e vivemos nos últimos anos. E ainda assim, o único instrumento, porque a verdade é essa, o único instrumento que o BCE tem para combater a inflação são as taxas de juros. E, portanto, independentemente de ser um problema de oferta ou de procura, o BCE aumenta as taxas de juros, e o que faz ao aumentar as taxas de juros vamos pôr um travão na economia, um travão na procura, vamos fazer com que valha mais a pena as pessoas terem o dinheiro no banco do que o dinheiro a circular na economia, que é isso no fundo que as taxas de juros fazem. Quando as taxas de juros aumentam, fica-nos mais caro ter um empréstimo, mas fica-nos mais vantajoso termos o nosso dinheiro no banco, um depósito a prazo, que rende mais, não é? Portanto, é isso, basicamente vamos desacelerar a economia, apesar de ela já não estar propriamente acelerada, de forma a que, bem, no fundo, porque temos que fazer alguma coisa, porque se não fizermos nada, não estamos a usar os nossos instrumentos para cumprir o nosso objetivo principal, que é a estabilidade de preços. Portanto, mesmo quando os mecanismos não são ajustados, por uma questão de credibilidade, a política do BCE acabou por ser essa. Obviamente que isto tem consequências reais das pessoas, e vimos isso muito bem com a perda de poder de compra que surgiu, e com o aumento do preço das casas, o aumento dos empréstimos à crédito à habitação. E, portanto, sim, acho que pelo impacto real que as políticas europeias têm na vida dos países, e são impactos muito diferentes, e isto está mais ou menos documentado, está bastante bem documentado até uma economista portuguesa, a Márcia Silva Pereira, a tese de mestrado dela foi exatamente sobre isto, que era, ela mostrava como o facto dos países, das economias europeias serem tão diferentes, o aumento das taxas de juros tem impactos completamente diferentes entre a economia portuguesa e a economia francesa. E esta diferença gera menor integração, que não é capaz de ser ultrapassada através de fundos europeus, que é no fundo para isso que servem, ou para isso que tentam servir os fundos europeus, para aumentar a integração, mas depois a política, os instrumentos políticos, nomeadamente política monetária e cambial, que a União Europeia tem, geram ainda maiores desigualdades dentro da própria União Europeia. E por isso, pelo impacto que tem obviamente que ser discutido a nível nacional. Daniel, assumindo que os nossos atores políticos querem vidas mais justas para nós, qual é que é o bate-pé que se pode fazer a nível nacional perante este condicionamento da União Europeia? O problema é que nós abandonamos o nosso próprio debate. Se eu faço uma intervenção, por exemplo, a dizer que acho que o euro foi a maior tragédia, vou dizer, e acho difícil olhar para os números. Há duas hipóteses. Ou o que aconteceu nos últimos 20 anos é culpa das esquerdas do Partido Socialista ter estado no poder grande parte desse tempo, que é a narrativa da direita, ou aconteceu qualquer coisa nos últimos 20 anos. Outra, porque percebe-se que nos últimos 20, um pouco mais, os dados económicos são avassaladores. Portanto, ou foi culpa da esquerda ter estado no poder, ou foi porque nós
nós entramos com uma moeda que é absolutamente desajustada à nossa economia e que não podia deixar de ser. Não é, construiu-se mal o euro. Não, o euro foi muitíssimo bem construído. Por quem o construiu? Hoje, estava a dizer isto, há 10 anos, portanto, quando já está completamente falso, uso como imagem. Há 10 anos, a Holanda tinha excedentes comerciais superiores em termos absolutos ao da China. O que levaria a que a sua moeda disparasse de uma tal forma que se tornaria totalmente inviável. E, no entanto, conseguiu um milagre. A Alemanha também. Quer dizer, brutais termos comerciais, a moeda ficar na mesma. Esse milagre somos nós. Esse milagre são os países periféricos com brutais déficits comerciais que equilibram os excedentes comerciais destes países. E a moeda foi feita para isso. Para que a Alemanha, sem disparar um tiro, conseguisse o que nunca conseguiu na história e tenha, neste momento, uma posição semi-imperial do ponto de vista económico na Europa. E se eu fizer este discurso, sou contra o euro, logo sou contra a Europa, logo sou xenófobo, populista e amigo da extrema-direita. E a esquerda faz este discurso. A esquerda não quer discutir o euro porque sabe que não tem nada para dizer sobre o euro, mesmo sobre a Europa não tem nada para dizer, não ser o discurso combaiano sobre a paz na Europa nos últimos 100 anos. Nós pusemos nesta ratoeira porque aceitamos esta divisão que não é política, que é ser europeísta ou anti-europeísta. Isso não é uma definição ideológica. Ser a Europa o projeto europeu é um instrumento e, portanto, é bom se serve politicamente os fins, a não ser que nós passemos a substituir o nacionalismo, assim, pelo europeísmo. Eu sou europeísta porque sim, porque acho que a Europa é extraordinária e é a luz do mundo e não há melhor sítio para viver no planeta, pronto, e fazemos este discurso. Adaptado. O discurso que eu vejo hoje europeísta é decalcado do discurso nacionalista, só que à escala europeia. Em que olhamos para o mundo e dizemos maravilhem-se, nós fizemos uma coisa que ninguém fez. Como não é o meu discurso, exatamente porque eu nunca fui nacionalista, vejo a Europa como um instrumento. E é mau. Hoje é um péssimo instrumento. E o euro é o seu mais perverso instrumento, porque é impossível. Eu digo isto, digo todas as palavras. O Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista, pode fazer todos os programas extraordinários. O euro é incompatível com governações sociais-democratas. É incompatível. É compatível na Alemanha, se a Alemanha vier a ter políticas sociais-democratas, decidir o que se faz com o euro. Ou até, talvez, em França. É incompatível nos países que não têm poder de determinar as políticas europeias um projeto social-democrata. E como não há povo, há imensa gente que adora ir para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, eu sinto muito, alguns políticos querem ir porque tem uma grande vantagem. E eu percebo, é política sem povo. Mas há política melhor, não sei fazer política sem povo. E, como não há povo, a social-democracia só existiu porque havia povo. Porque havia greves, porque havia manifestações, porque havia escrutínio político, porque havia revolta popular e não esbradar aos culpados. Como tudo isso não existe na Europa, a Europa também não vai passar a ter um programa social-democrata. Pode ser que a geração Erasmus, como eu ouço falar, nas televisões às vezes falam da geração Erasmus, ignorando que as pessoas que fazem Erasmus representam bem 5% dos jovens portugueses. E a esquerda também, parte da esquerda moderna, embarcou nisso e adora, acha que o país é cosmopolita e vive na Europa, e os jovens hoje já não têm nada a ver com os jovens de antigamente, porque viajam para a Europa fora, não viajam, a maior parte dos jovens não viajam para a Europa, nunca fez Erasmus em lado nenhum, e outro dos problemas do projeto europeu e da distância do poder político face ao povo é que aumentou não só, não estou a falar da desigualdade económica, estou a falar da desigualdade do poder político. Nós temos uma parte da população
que está mais distante do que nunca do sítio onde as decisões são tomadas, não fala inglês, não percebe o que se passa na Europa, não faz, se fosse perguntado para uma parte do país que é o Salvador da Bahia, não faz a menor ideia de quem é que estamos a falar. Portanto, isto é um paraíso do projeto neoliberal. E eu não vim aqui nem vou a lado nenhum para tentar converter, porque se alguém me perguntar, eu quero sair do euro, não, eu não faço a menor ideia como é que isso se faz. Quando eu digo que é uma ratoeira, é isso mesmo. É que eu já nem sei como resolver o problema que tenho. Agora, pelo menos quero que, por favor, a esquerda pare de dizer nós somos a esquerda social, ambientalista, europeísta. O europeísmo não é uma definição político-ambientalismo ou a defesa pela justiça climática, é. A defesa da justiça social é. O europeísmo é o que nos junta, faz que nós sejamos exatamente iguais aos generais da Holanda, ao Macron e o europeísmo das pessoas metem-se disto. Quando a Grécia teve que lidar com a Europa, o Varoufakis, o mais europeísta homem de esquerda que eu conhecia, deixou de ser. Percebeu exatamente como é que as coisas funcionam. Isso é o que me interessa. Portanto, quando dizem mudar a Europa por dentro, nós estamos dentro da Europa. Não, quer dizer, a Europa muda-se. A Europa mudará em lutas nacionais, porque só existem lutas nacionais, não existem outras. Só existem lutas nacionais. Qual foi a última greve europeia que vocês viram? Se alguém tentar fazer, acreditam que vai existir. Talvez dos estivadores, talvez de alguma atividade talvez da aviação, das atividades que estão hiperconectadas. Fora isso, não. Nós fomos exatamente atomizados. E, portanto, para mim, mudar a Europa por dentro significa, para já começa por isto, significa acabar com o tabu de ter medo, porque é isso que acontece, é ter medo de discutir da Europa e de entrar e de ficar ali coladinho ao PCP, a defender a Ucrânia. Já não se pode dizer nada. Eu agora, como falo, já tenho que dizer não tenho nada contra nada. Porque um dos problemas da social-democracia, eu estou a falar da social-democracia, um dos problemas da social-democracia é que hoje não é mais uma gestora de uma derrota. Todo o seu caminho é tentar mostrar que é moderada. Mas também não é isso que define uma corrente política, ser moderada ou ser radical. Os anti-esclavagistas eram radicais, os abolicionistas eram radicais, as feministas eram radicais e depois passaram a ser moderadas. Isso tem a ver com o contexto. O problema é se a social-democracia se torna ofensiva. E não é ofensiva no sentido de ofender, mas também pode, de vez em quando, ser ofensiva. Para ser ofensiva, não pode continuar a ter um tabu que é só o tema que impede de aplicar as cheias moderadas. Eu já não estou a falar da União Europeia sequer, que é o euro. E se deixamos o PCP a falar sozinho do euro, sim, desculpa para quem seja aqui possa ser do PCP, sim, há um problema, que depois estamos a falar ao mesmo tempo com as pessoas que estão a falar da Ucrânia, não é? Pronto, quer dizer, coisas que nós preferimos que não dissessem, pelo menos eu prefiro. Não dissessem nem pensassem, só não dizer. Pronto, portanto, eu acho que, resumindo, eu até podia desenvolver mais porque é que eu acho que o euro é irreformável. Porque é que uma moeda que foi feita para economias que são tão radicalmente diferentes umas das outras, há quem diga que nos Estados Unidos também tem dólar, mas eu não quero ser o Kentucky da Europa. É porque nós olhamos para os Estados Unidos não são um exemplo. Eu não quero. O que me permitia não ser o Kentucky da Europa é exatamente não ter, por exemplo, uma moeda comum. Como é que saímos disto? Infelizmente, acho que ainda não é a minha geração, talvez a vossa, para conseguir lidar. Ainda não temos respostas concretas para esse... Para isso não há. Como sai de ver, a Grécia teve uma oportunidade. Tentou. Não tentou. O problema da Grécia é que não. Eu acompanhei e estive lá no referendo. O problema, desculpa só dizer isto, a Grécia não tentou. O Varoufakis começou a preparar aquilo em cima, porque tinha até um projeto que eu não consigo
desenvolver pessoas por ser com mais política monetária conseguem explicar melhor de transição, exatamente porque não era para sair do euro se tivessem que sair do euro. Porque a Grécia deixou-se enfiar num beco sem saída, porque ficou 6 meses a ser enganada. Isto já é, para os mais jovens, isto já é história, para mim foi outro dia. Passou 6 meses a ser enganada, a fingir que havia um processo de negociação, a não receber dinheiro da Europa e a pagar o que tinha de pagar a Europa, e quando chegou a hora da verdade não tinha dinheiro, não tinha como sair dali e não tinha preparado a sério a possibilidade de saída do euro, que era a sua única salvação naquela altura, e a culpa foi do Syriza, que não preparou, enganou os gregos, pôs a votar um referendo, disse-lhes: nós podemos recusar este acordo e não sair do euro. Isso era mentira. E se tivessem, se calhar, dito desde o princípio, podemos ter que sair do euro, é possível que os gregos são um bocadinho diferentes dos portugueses, até estivessem disponíveis a isso, mas não estavam preparados para o fazer, e nós sabemos como é que acabou. O Syriza acabou de ter uma brutal derrota eleitoral e nunca mais vai voltar ao poder, exatamente porque, mais uma vez, caiu outra vez na água. Daniel, acha que esta. Daniel, achas que este não desinteresse ou é mesmo oportunismo político da parte da esquerda ou do centro-esquerda, tirando aqui o PCP e talvez o Bloco de Esquerda desta equação, de não se falar, lá está, sobre este projeto, de não se falar sobre estes 20 anos de uma forma quase superficial, que houve aqui um problema de contas públicas, houve aqui um problema que Portugal não tinha dinheiro para pagar e não conseguíamos ir aos mercados financeiros, os mercados financeiros não nos financiavam. E, portanto, este foi o problema, este problema ficou ali no PS, no Sócrates e portanto, o bicho papão é assim. Beneficia o PS com a continuidade de políticas que tem vindo a ter, não tocar neste assunto para uma perpetuação ao centro do poder, ou o que é que acha? É muito interessante para os que têm mais memória do que a idade permite, ver o que aconteceu com 2011. A direita venceu do ponto de vista da narrativa esmagadoramente, sendo que não tem razão nenhuma. Portugal não foi intervencionado por causa do Sócrates. Portugal foi intervencionado porque tinha de ser porque os países periféricos da Europa, tinha que ser porque a Europa falhou redondamente na reação àquela crise, deixou os países entregues a si próprios. Portugal não tinha uma dívida pública, em 2009 tinha uma dívida pública inferior à média europeia. Claro, sendo um país que tinha uma forte dívida externa, portanto que inclui a dívida privada, e um país periférico e mais frágil, as suas taxas de juros aumentaram mais depressa porque representavam um maior risco. E só isso não aconteceu em Itália, para já porque a Itália tinha grande parte da dívida interna, grande parte da sua dívida era interna, mas uma dívida muitíssimo estranhada, porque a Itália era mais para cair. Foi uma decisão política. A Grécia foi uma decisão política da União Europeia. Por isso é que eu, quando vejo fazer este brilharete todo, porque os mercados precisam de. Os mercados não querem saber de nada para nós. Os mercados querem saber uma coisa, querem saber se a Europa banca ou não banca. E quando o Draghi disse no país que irá, isto mudou tudo, a Europa banca. E nós passámos a ter taxas de juros muito mais baixas com uma dívida mais alta. O que demonstra que não teve nada a ver com a dívida. Ora, o Partido Socialista deixou totalmente que se instalasse, porque o José Sócrates tornou-se tóxico e com boas razões, deixou que se instalasse totalmente a ideia de que nós tivemos, até é difícil explicar, mas nós não tivemos uma bancarrota, que é uma questão factual, nós não tivemos uma bancarrota. Que houve uma bancarrota no país e que, portanto, nós tivemos de ser intervencionados e agora, e depois foi para esta campanha, inevitavelmente, não são os partidos que criam as narrativas. E nesta campanha dizer, bem, nós conseguimos gastar menos no Estado Social e temos um excedente orçamental, que agora vamos gastar, obrigado. E o Partido Socialista e a esquerda em geral não tem muito discurso autónomo em relação ao mainstream. E é culpa
se estivesse a assessorar Pedro Nuno Santos ou a Mariana Mortágua, aconselhávamos a não se poder falar dela. Os partidos são o fim da linha. Quem julga que um partido de uma campanha eleitoral muda narrativas não acompanha campanhas eleitorais. As narrativas, o que construiu a narrativa, por exemplo, neoliberal que entusiasma tantos jovens, não foi o Coutinho Figueiredo. Foram anos de combate intelectual antes disso. E, portanto, se nem os intelectuais, no sentido mais lato do termo, públicos ou menos públicos, conseguem discutir o euro, depois ficam à espera. Então, logo não diz que é contra o euro, tem vergonha, fica claro. O Partido Socialista, quando falas em privado, não sei quantas pessoas do Partido Socialista, elas dizem demais, não dizem em público. Só que seria absolutamente suicida ter um discurso. Portanto, o Bloco, eu acho que o Bloco tem um discurso relativamente. O do livro é absolutamente compreensível. Vamos por eles até ao fim, tiramos para o precipício, mas somos de esquerda. Somos ateístas de esquerda, estamos com eles, mas somos dos poucos. O do Bloco não se percebe. E não se percebe, logo não pode dizer isto. É a minha interpretação. Não pode dizer o que realmente pensa. E eu acho normal que não possam dizer, portanto, temos que ser. Uma das funções das pessoas que estão fora da atividade política e têm exposição pública ou não pública, ou na academia, é fazer o que os liberais andaram a fazer estes anos todos. Claro que eles têm muito mais dinheiro para fazer, mas pronto. Portanto, aqui também um bocadinho a questão dos jovens, não é? Esta questão, também vimos isso nas últimas eleições, os jovens estão muito mais este senso comum de direita. Lá está, por esta polarização externa que foi acontecendo, aqueles que começaram a votar e aqueles que foram alterando o seu voto estão a virar cada vez mais à direita. E eu queria perguntar, Mariana, os jovens estão mais alienados da questão da importância do Estado Social e destas questões mais estruturantes que parecem, como não são discutidas em debate público, parece que quase nem existem, ou quando existem lá vem a esquerda a querer revolucionar e a querer tirar-nos o pão que o euro tem. De forma é que tu vês porque sei também comentas isso no teu podcast, de que forma é que vês esta passagem de partidarismo entre os jovens que começaram a votar e ou de que forma é que vês que os jovens organizam as suas prioridades para a sua decisão de voto em Portugal, no caso português? Queria só questionar uma coisa que o Daniel disse, é que de facto os dados do Eurobarómetro, que é um instrumento que reúne a opinião pública na União Europeia, em quase todas as perguntas sobre se gostamos da União Europeia, se nos identificamos como cidadãos europeus, Portugal aparece quase sempre em primeiro lugar, com mais de 90% dos cidadãos a dizer que quer a União Europeia, quer ficar na União Europeia. Portanto, há de facto uma opinião, é de facto suicida qualquer partido falar do euro, com uma opinião pública tão massivamente a favor do euro e não discutir de todo, como uma verdade absoluta. Quanto aos jovens, os jovens são pessoas, como qualquer outra pessoa, quer viver bem. Portanto, quer ter bons salários, quer poder ter direito à habitação, quer poder viver a sua vida com um mínimo de dignidade, e muitos deles nem sequer querem uma vida de luxo, simplesmente querem ter um bom salário e viver a sua vida. Portanto, quando não há resposta do país, ou se quisermos falar da Europa, quando não há resposta para estas questões essenciais, procuram-se novas soluções e, portanto, novas narrativas podem atrair mais ou menos e podem ter capacidade de organizar mais do que as narrativas antigas. Mas no final do dia é isto que interessa, quando temos capacidade de cumprir as nossas necessidades básicas e
e também as não básicas. E é isso em que os partidos da esquerda à direita, mas falando especificamente dos partidos de esquerda, acho que é isso que está a falhar na narrativa dos partidos de esquerda. Não, ou seja, continuamos a insistir sem capacidade de nos conseguirmos organizar e efetivamente saber como é que se faz. Claro que todos os partidos à esquerda concordam que o Estado Social é importante, que é importante existir, que a escola pública é importante, o Sistema Nacional de Saúde é importante, que impostos redistributivos, bem, ou mais ou menos, são importantes, mas primeiro não sabem dizer como é que isso se faz e temas como como é que conseguimos aumentar este Estado Social sem aumentar a carga contributiva dos trabalhadores. Isso são temas que não se pegam e isso vê-se em Portugal quando olhamos para os impostos sobre a riqueza, que são praticamente inexistentes. O único imposto sobre a riqueza que existe em Portugal neste momento é o adicional sobre o IMI, o famoso imposto do Hortágua, que apesar de não afetar praticamente quase ninguém, ou seja, é um imposto que é 600 mil, a partir de 600 mil de valor patrimonial, portanto, muito superior ao valor do mercado. Portanto, quando se está previsto eliminar o IMI, estava no programa da maior parte dos partidos de direita. Quando não se discute como taxar a riqueza e como efetivamente fazer com que o capital contribua tanto como o trabalho para a construção do Estado Social, e segundo os dados mais recentes, enquanto o IRS contribuiu 20% para o Estado Social, 20% para a receita fiscal, que depois pode ser usada para o Estado Social, os impostos sobre a propriedade só contribuíram 4%. Isto, obviamente, explica-se porque é mais difícil deixar o capital, porque o capital é mais móvel, posso mover, se tiver recursos, posso mover o meu capital para um país onde pago menos impostos e, portanto, esta mobilidade faz com que seja mais difícil deixar o capital e também com que seja menos atrativo para os Estados, para os países, quererem deixar o capital porque o capital sai do seu país se aumentarem as taxas sobre o capital. E aí, lá está, eu aí neste caso defendo que é impossível termos uma discussão sobre como taxar e como fazer como fazer com que o capital contribua de forma justa. É uma discussão que tem que ser feita pelo menos a nível europeu e já está a ser feita. Neste momento, há uns anos, há 2 anos, instituiu-se uma taxa mínima de IRC de 15% para todas as empresas. Portanto, nenhum país da União Europeia pode ter um IRC abaixo dos 15%. Aliás, por isso é que a Iniciativa Liberal não tinha menos de 15% no seu programa, porque senão provavelmente tinha. E porque, lá está, se Portugal resolve aumentar o seu imposto sobre o capital e Espanha resolve baixar, então o capital foge para a Espanha e então Portugal resolve baixar o imposto para atrair o capital e esta concorrência fiscal o que faz é uma corrida para o fundo em que o imposto, basicamente, que é o que mais ou menos já acontece agora, o capital não é taxado ou é taxado com uma taxa muito baixa. Isto obviamente tem consequências na distribuição da riqueza, que já é das coisas mais concentradas que existe, e portanto é uma discussão que tem que se ter quando se fala do Estado Social, temos que falar sobre quem é que contribui para ele e como é que podemos ter mecanismos para que a contribuição seja justa e não recaia só sobre o trabalho.
Daniel, a esquerda tem que ser populista? É esse o termo para voltarmos a conseguir pôr termos em cima da mesa? Bem, isso eu precisava de meia hora e não vou usá-la. Já temos pouco tempo. Para falar o que é que Ainda temos perguntas que é o populismo de esquerda e o populismo de direita. Proponho uma coisa, se utiliza o populismo de uma forma, a expressão populista de uma forma rigorosa, e por exemplo, dizer a diferença do populismo é a escolha de existência de um confronto entre um lado contra uma elite, e aí podemos definir o que é o populismo de esquerda. Há uma coisa que nós não devemos aceitar, que é a utilização do termo populista, que é outra expressão, porque deixou de ter conteúdo político, serve apenas para dizer que tu não concordas com a posição vigente e, portanto, és um populista. É outro dos ferretes do debate político que nos... Uma das coisas que eu acho que uma das coisas que devemos fazer é abandonar todo o discurso dominante que nos limita. A extrema-direita fez isso e não está a correr mal. E não é só por ser populista, é populista. Populista no sentido rigoroso do termo, mas não é só por isso. É porque percebeu-se uma coisa que a esquerda ainda não se apercebeu. Por exemplo, se fizessem explicarem às pessoas o que é um imposto mortágua, eu arrisco a dizer que 90% dos portugueses são totalmente a favor do imposto mortágua. Se explicarem, vejam como, por exemplo, o IRS. André Ventura andou a defender as posições da IEL sobre o IRS. Agora, pronto, percebeu quando é que a coisa só fez assim, sobra, e é em favor da proposta do PS. Porquê? Porque sabe que a política portuguesa está falando de 15% dos contribuintes que são os que estão acima do sexto escalão. São 15%. O debate sobre o IRS jovem, se a esquerda tivesse coragem de discutir, explicaria que o IRS jovem é para meia dúzia de miúdos que acabam o técnico e filhos de pessoas com dinheiro. Ponto. Que jovens que ganham 2.000 euros, eu, que até me movo num meio relativamente privilegiado, não conheço nenhum. No meu meio, não conheço nenhum jovem que ganha mais de 2.000 euros. Só que é impressionante como a direita tem a capacidade de impor os termos em que se faz um debate e não encontra sequer resistência. O PS vai correr também ter o seu projeto de IRS jovem, como se o grande problema dos jovens neste país fosse o IRS. Eu não conheço nenhum jovem que tenha migrado, não conheço nenhum. Se vocês conhecem, portanto, eu parar de fazer esta frase, não conheço um único jovem que tenha migrado que me diga que eu migrei por causa do IRS. Muito alto aqui, vou-me embora. Não conheço nenhum. Conheço por causa das carreiras, foi por causa dos salários, mesmo que pagassem zero de IRS, que aliás, o que a maior parte dos jovens pagam de IRS é zero, a maior parte deles estão no mais baixo, e portanto, eu acabei de perder a relação à tua pergunta, mas acho que vou lá chegar. Eu começaria por isso. Queria só dizer uma coisa, é verdade o que foi dito, um dos grandes problemas do imposto sobre a riqueza. O grande debate é esse, não é? Mas há um debate sobre um imposto, o outro imposto, nós devíamos ter, o IRS é um imposto progressivo, portanto, mais valia mexer no IVA do que no IRS do ponto de vista da esquerda. O IVA é um imposto injusto, pagam todos exatamente o mesmo. Agora, eu nem quero. O debate sobre o imposto sobre riqueza tem um problema. Nós estamos num mercado aberto. Para se perceber, eu acho muito bem que a minha posição sobre a Europa é o que vier de bom, isso é uma das coisas que digo do PCP, o que vier de bom, venha. Não vou dizer, não, isso eu não quero ver da Europa. Não, é bom, excelente. E, portanto, se é na Europa, evidentemente, se nós estamos num espaço em que os mercados financeiros não têm qualquer tipo de controle, evidentemente que os limites têm que ser europeus. Não é por ser europeus também não ser europeus, é porque a realidade é esta, é um mercado aberto, portanto tem que haver regras, e essa é uma luta política que será ganha no momento em que a Alemanha e a França começarem a perceber que há países que estão a competir com eles e eles não conseguem manter o seu Estado Social
com a competição fiscal que estão a sofrer. Vai ser assim. E nós vamos à boleia. Agora, há, de qualquer das formas, guerras que se podem fazer. O investimento no imobiliário é que nós não queremos, esta é a minha posição, nós não queremos mais investimento no imobiliário. É um investimento que não faz falta à nossa economia. Mas é um problema. O excesso de investimento no imobiliário é um problema para a nossa economia. E, portanto, se é um problema, força, isto é um sítio em que se deve fazer o imposto sobre a riqueza, faz que nós temos capacidade sozinhos, se forem para a Espanha, ótimo, e assim os espanhóis vão fazer o mesmo que para a França, porque é um investimento neste momento que é um problema. Ainda há espaço para algumas políticas nacionais, como se viu no debate do mais habitação. A esquerda também perde estes tomates porque não domina o espaço público. E, portanto, não define. Nós conseguimos que o espaço do debate sobre mais habitação fosse sobre vão tomar a casa das pessoas para as obrigar a fazer obras, uma coisa que já existia na lei, e isso não é uma inabilidade, é falta de poder de comunicação social, sei do que é que falo, como devem imaginar. E isso eu não sei como é que se vence. Sei que às vezes é mais ofensivo. Por exemplo, acho que o Partido Socialista, como se espera, o PSD recuar no que foi feito com mais habitação, foi pouco. Eu acho que a habitação é um mau programa, tímido, contraditório, mas pelo menos nas coisas boas deve chamá-lo à Assembleia, exatamente para ver aí ela, o Chega e o PSD votarem juntos naquela questão da coisa. Por exemplo, na história do alojamento, eu não tenho a menor dúvida que as posições da esquerda sobre o alojamento local são muitíssimo populares nos anos chegados. Muitíssimo populares. Só que, mais uma vez, isso só se trata do que se diz na televisão. O que é que aquela bolha diz? Quando aquilo que eu vejo à minha volta, posso estar enganado, é as pessoas perceberem que isto chegou a um ponto insustentável. Espero que o Partido Socialista o perceba, não esteja preocupado com os comentadores e perceba que às vezes, com os jovens, quando eles começarem a dizer que eles são populistas, quando alguém começar a dizer nas televisões que o Partido Socialista é populista, quer dizer que é capaz de estar a correr. Quer dizer que o se calhar é popular e, portanto, está a correr. Estamos quase a chegar ao fim. Queria só pegar aqui na questão dos jovens e da habitação, que há muito para se dizer. Mariana, em relação ao que tem sido proposto, àquilo que os partidos à esquerda e à direita propõem, quais é que são assim, os pontos que dentro da política nacional dá para fazer, como o Daniel disse bem, que dá para fazer algumas alterações? Qual é que é, do teu ponto de vista, algumas das medidas que seriam mais importantes, não só medidas tampão, mas também medidas que teriam frutos a longo prazo? Qual é que é a tua opinião relativamente a isso? Pois acho que vamos ter que encerrar o debate, porque já faltam 10 minutos para a gente, mas pronto, não deu para tocar em tudo, infelizmente temos tempo contado, mas vamos depois abrir aqui um bocadinho a questão do público. Ok, então, habitação. O essencial é tudo que seja políticas de especulação imobiliária, não. E isto há estudos que mostram que, de facto, têm consequências muito negativas para o mercado da habitação e tiveram. Há um estudo muito recente de um economista português, João Pereira dos Santos, sobre os vistos gold e sobre o impacto dos vistos gold nos preços da habitação em Portugal. E ele, de facto, o que mostra é que os vistos gold contribuíram para o aumento do preço das casas. E, relativamente ao alojamento local, um estudo publicado na Fundação Francisco Manuel dos Santos, também por economistas portugueses, que mostra que as restrições que houve naquelas freguesias onde o alojamento local cresceu de forma completamente descontrolada, as restrições que houve ao número de novas licenças nessas freguesias contribuíram para uma diminuição do preço das casas de pelo menos 9%. Portanto, foram positivos a controlar o preço das casas nessas freguesias onde o alojamento local estava completamente descontrolado e era a maior parte das casas nessas freguesias. Portanto, isto é um estudo que foi feito aí em 2019.
e também no Porto, Lisboa e no Porto, atenção. Portanto, o impacto dos 9% acho que é mesmo numa média dos dois. Portanto, quando agora o PSD teve esta posição desde o início da campanha de volta de fazer do alojamento local e da reversão das restrições ao alojamento local uma bandeira, perante a evidência científica parece-me estranho, porque obviamente ninguém é contra o alojamento local onde ele não afeta o preço das casas, onde ele não afeta as condições de vida das pessoas e até pode estimular a economia em certas zonas do país. Agora, no Chile, onde estas restrições foram impostas, foi em freguesias onde não havia, onde o crescimento foi de tal forma descontrolado que teve consequências negativas. E, portanto, não percebo esta opção política, não percebo, politicamente percebo, economicamente não percebo. E relativamente aos vistos gold, também há agora voz a levantarem-se a pedirem o regresso dos vistos gold, até aprendido com um novo nome, porque este está um bocado com mais energias associadas. E também não faz sentido nenhum, e acho que lá está, se formos perguntar à maior parte dos portugueses, não me parece que eles concordem com a existência de vistos gold que permite, que é uma espécie de venda de nacionalidade e que, para além disso, os vistos gold eram um programa que na verdade ainda existe, não foi completamente eliminado, só foi restringido, mas que se um estrangeiro endinheirado fizesse um investimento em Portugal em diferentes áreas, portanto, podia criar postos de trabalho, podia investir em investigação científica, nas artes, enfim, podia também investir em investimento imobiliário. E foi isso que fizeram 90% dos vistos gold, e foi por isso que houve um impacto no preço das casas. E portanto, parece-me que regressar com qualquer uma destas políticas de especulação imobiliária vai ser péssimo. E pronto, tinha aqui alguns dados sobre a habitação, mas acho que todos sabemos a situação da habitação e todos sabemos como isto está, de facto, uma grande crise. E não só na falta de acesso, mas também na falta de condições dignas de habitação, porque Portugal é o 5º país com pior condições de infiltrações. Temos quase 70% da população portuguesa a viver em casas com infiltrações, que geram problemas de saúde pública também. Portanto, há ainda muito trabalho a ser feito, não só no acesso à habitação, mas também na dignificação da habitação, que tem que ser uma prioridade e que infelizmente foram deixadas de fora da ação do Estado e foram renegadas para o privado, e que eu acho que o Estado tem que voltar a pôr investimento público na habitação. 2% de habitação pública, mais baixo da Europa. Queria muito agradecer aos dois. Temos espaço para uma ou duas perguntas. Então, a primeira era para a Mariana, e olharmos aqui para uma curiosidade que temos vindo a discutir durante a tarde, que a social-democracia está em declínio. Quando olhamos para a desigualdade de rendimento, sabemos que Portugal acaba por ser uma exceção comparativamente a outros países, por ter um crescimento até ao final da década de 90, mas depois de 2000 para cá, a desigualdade de rendimento em Portugal não cresceu, até decresceu, e a taxa de pobreza também foi decrescente, e por isso eu queria só o teu comentário acerca de Portugal como uma exceção, porquê, como é que se insere à luz deste debate que temos vindo aqui a ter. Em relação a Daniel Oliveira, eu diria que a primeira década na União Europeia, mesmo a nível do euro, teve um euro muito apreciado, mas o que se vê na década de 2010 é um euro já mais depreciado, com a economia portuguesa a ter excedentes da sua balança comercial como nunca tinha tido, e temos algumas alterações ao nível até do Tratado de Maastricht, por exemplo, os critérios foram sendo alterados, temos o Programa de Recuperação e Resiliência a nível global, que revela uma capacidade de trabalho conjunto que também não tinha sido verificada, e portanto, à luz deste contexto, faço só duas questões.
A primeira é como é que é possível nos Estados-nação responderem a questões como combate às alterações climáticas, combate à circulação de capitais, combate ou tentar diminuir a questão dos impostos sobre multinacionais que a Mariana referiu. Portanto, como é que se faz todo este trabalho a partir dos Estados-nação? E uma última questão mesmo, olhando para o Reino Unido como um farol, como é que conseguimos analisar ou ter em conta a análise que fez, olhando para o resultado que o Labour está a ter, nomeadamente recuperando o Red Wall, com um político tão flamby, como se dizia do Van Holland, como é o Keir Starmer, não é? Keir Starmer. Era uma questão para o Daniel Oliveira. Ele mencionou que não se vê como sair do euro, mas não poderia. Não será um caso de, à esquerda, temos um bocado de medo das posições como a do Brecht? Ele também disse que ser eurocético não é uma posição política e deixamos um bocado que partidos como o UKIP ficassem marcados com o euroceticismo e ligar isso ao racismo. Não temos também a possibilidade de, à esquerda, ter uma campanha desse género de euroceticismo forte e muito à volta disso? O que é que seria impeditivo de ter uma estratégia assim? Quer começar bem assim? Vou tentar ser rápido. Bem, a nossa balança comercial é verdade, estamos a estar numa situação melhor. Com base em quê? O que é que mudou no perfil da nossa economia? Sobretudo com base no turismo. Ou seja, com base em atividades, sobretudo na primeira, na segunda década, sobretudo. Agora começam a haver algumas coisas novas, falei nisso, sem me bandeirar em área. Mas é sobretudo com base no turismo. Ou seja, com atividades que não acrescentam muito, que não há valor acrescentado e que não mudam o perfil da nossa economia, sobretudo não mudam a desigualdade. Ou seja, baseada em salário baixo. E, portanto, o que mudou na nossa economia é, depois de uma primeira década na União Europeia, em que tínhamos algum sinal de mudança de perfil da nossa economia para melhor, isso esgotou-se a partir de agora. Há nichos, evidentemente, que se chamam de excelência, mas se repararmos, por exemplo, que a nossa produtividade, a partir do euro, sobe mais que os nossos salários, coisa que não acontecia antes, tiramos alguma conclusão daí. Significa que o nosso crescimento económico fraco, mas o nosso crescimento económico e a nossa maior atratividade faz com base numa distribuição da riqueza de perfil neoliberal. Eu não acho que nós estamos condenados a não crescer economicamente. Uma das coisas que eu divido da direita é que acho que o crescimento económico não é todo igual. Porque ao contrário deles, eu não acho a direita é preciso primeiro produzir para depois distribuir. Mas é como os amanhãs que cantam, mas quando é que vem a parte da distribuição? Porque só fala. E é o que está a acontecer. Mesmo o PRR, que é verdade, sobretudo da Covid, evidentemente, em Portugal, vem depois dos mais baixos níveis de investimento desde o euro. Porque cumprir as metas orçamentais, etc., tem um preço. Dizer isto, eu acho que a Europa é outro trabalho para as vacinas que tivessem. Mas fala-se uma democracia da Europa. Fala como as vacinas foram compradas, nós não temos direito a saber, somos comprados. A Europa é muito mais opaca. Os Estados Nacionais compraram do quarto do dizer. Mas, independentemente disso, tirando as nós, que é conta de vacina comunitária, é uma vantagem. Eu até sou contra o exército europeu, sou a favor de uma aliança militar europeia. Acho que é vantagem. É possível gastar menos recursos, uma questão de escala. E coisas que, desde a alta, sempre podemos fazer. Então, o que é que vão fazer? Depois não é indiferente uma política sem povo tentando fazer as coisas segundo para o povo, não é? Mas bom, mas há uma questão de escala que é vantagem. Se não tenho nenhum problema em defender,
por isso eu não sou a favor da União Europeia. Não me podrás dizer que eu sou a favor da CE ou da União Europeia. Eu não aceito a divisão do país eurocéntrico como uma divisão política. Deixa-me só dar o Reino Unido, é uma prova. Aliás, não é uma prova para nada. São os níveis de desigualdade, os níveis de... não são provas, estão no nosso nível. O Reino Unido é, aliás, do ponto de vista do projeto político e social, um dos piores da Europa. Um dos piores da Europa. E agora é o investimento no Reino Unido. Agora, a razão por isto, porque o resultado foi que a Europa não foi quase um discurso mais moderado ou mais. Uma coisa, foi o final. Não é o Reino Unido, não é uma relação ao Brexit, uma razão, ninguém está no Brasil. O Brasil é um dos países que tem razões para fazer o Reino Unido chega da Europeia por todas as razões que nós até podemos estar na União Europeia. Por isso é que eu também não aceito ficar nem no sexto enorme dos europeístas, braçado com o Macron e com a Merkel, nem no sexto dos eurocéticos que não devem ser essa divisão, onde estão pessoas que acham que o problema da Europa é a liberdade, é a liberdade de movimento de pessoas ou a imigração. Ali eles não estão no modelo, aliás, eu acho bem, acho duas coisas. Eles chegam com as más razões e só puderam sair porque as razões eram más. Se estivessem no Euro, provavelmente não teriam conseguido sair da União Europeia. O Brexit correu mal, não era de esperar, fez mal. E não há partido trabalhista chega ao poder e, chegando sempre para chegar ao poder, claro, não foi morto, porque supostamente era antissemita. Se não fosse antissemita, era outra coisa qualquer. E se era voltar ao poder, claro, tem que ser um centrista para que também nada essencial da imaginar de qualquer sentido. O Labour vai também na tradição do que é o Labour da disponibilidade. Ok, respondendo ao João, à desigualdade e à pobreza em Portugal, de facto, na verdade, na última década, a taxa de pobreza em Portugal até tem diminuído. Tivemos a pandemia e aumentou ligeiramente, depois baixou, depois voltou a aumentar. Agora, estamos com 17% de taxa de pobreza, mas isto após transferências sociais, porque quando vemos na ausência de transferências sociais, as taxas de pobreza são na ordem dos 40%. E isso aí é mais ou menos estável ao longo da década, o que mostra também uma importância da redistribuição, das transferências sociais, incluindo pensões, neste caso, no combate à pobreza. Mas também vemos que há grandes diferenças na taxa de pobreza, ou seja, quando olhas para o mercado de trabalho, que é um dos fatores que mais influencia a taxa de pobreza, vês que quem não trabalha, na verdade, quem está desempregado, tem as taxas de pobreza mais elevadas de todas, 46%, quase 47%. Mas também quem trabalha também tem, mas também quem trabalha também é pobre. 10% dos trabalhadores em Portugal são pobres. E, portanto, o mercado de trabalho é uma dimensão extremamente importante quando falamos de pobreza. Outra dimensão muito importante é o agregado familiar. As famílias monoparentais e as famílias numerosas são aquelas que têm maiores taxas de pobreza. Isto também tem em si uma dimensão de género inevitável, porque 80% das famílias monoparentais são o adulto responsável é uma mulher. Portanto, quando olhamos para a taxa de pobreza por género, vemos que a taxa de pobreza nas mulheres é maior, sim, mas isto é em nível médio, mas quando olhamos para as mães solteiras, essas são brutalmente afetadas pela pobreza. Portanto, quando analisamos pobreza e quando falamos de estratégias de combate à pobreza, inevitavelmente temos que falar destas duas dimensões, mercado de trabalho e agregado familiar e com a dimensão de género agregada. Quando há desigualdade,
lá está, acho que é o que eu disse há bocado, que não há forma de... ou seja, há desigualdade de rendimento, efetivamente, mas a maior desigualdade está na riqueza e sem uma contribuição justa do capital será impossível diminuirmos a desigualdade da riqueza. Ora bem, a Mariana Esteves falou aí o imposto. Portanto, o património paga 4% de impostos em relação ao IRS, que é de 20 e tal, não é? Eu disse pôr esta questão. A maior parte das pessoas não tem a noção. Este governo parece que vai abolir o adicional sobre o PIB. A maior parte das pessoas não tem a noção do património enorme que se tem que ter para se pagar meia dúzia de euros. Só um exemplo que toda a gente aqui conhece. A vida do Brasil, na Foz. Imaginem um apartamento que custa 2 milhões de euros. Vão ao simulador da autoridade tributária, que é por onde eles se seguem, o fisco é por aí que tributa, e portanto, imaginem um apartamento com 100 metros quadrados, um T3, com todos os luxos possíveis para custar 2 milhões. Fazem ideia qual é o valor patrimonial de um apartamento de 2 milhões? Alguém faz ideia? 375.000 a 400.000 euros. Ou seja, eu tenho 2 milhões e compro um apartamento na melhor zona de Porto e não pago um Porto de adicional IVA. Eu tenho 4 milhões e compro 2 apartamentos. Quanto é que eu vou pagar de adicional de IVA? Vou pagar 4.900 euros. Para quem tem 4 milhões, para investir em 2 apartamentos, 4.900 euros vai deitá-lo abaixo? Primeira questão. Segunda questão. Este governo, o Montenegro, faz pretensão de despejar 1.500 milhões no IRC. Portanto, a basear no IRC. Esses 1.500 milhões não fariam muito mais sentido serem abatidos no IRS, ainda por cima, por primeiro ponto, pelo menos metade das empresas portuguesas não pagam IRC. Até já ouvi. Percentagens na ordem dos 60%. Mas pronto, para nós pode só 50%. E esses 1.500 milhões para que atividades é que vão ser? Precisamente para as atividades onde não falta. Vai para a distribuição, portanto, SONAI, Grupo Soares dos Santos, por aí fora. E essas empresas são tão patrióticas que até deslocalizaram a sede social para não pagarem aqui IRC. Mas vamos receber 1.500 milhões que, se for dividido. Não. Vamos estudar 1.500 milhões que, se for dividido em 4 partes, portanto, segundo comigo, é a distribuição, é as gasolinas, é a eletricidade, já não sei qual é o outro setor. A banca. Se for dividido em 4 partes iguais, os acionistas dessas empresas que já dão grande lucro vão impulsar mais 3.500 milhões. Cada um. Ora, eles já têm lucros fabulosos. Quem anda aflito, quem anda a contar tostões, é precisamente quem trabalha. Pronto, é isto que eu gostava de dizer. Havia mais. Já agora. Sempre que se fala em imposto sobre sucessões e imposto sobre as sucessões, em linha direta continuam isentas.
e sempre que se fala nisso, as pessoas que têm um apartamento que tem um valor patrimonial de 100 mil euros ficam todos na porta por não pagar imposto. Ninguém, certeza que quando o legislador vai pensar na tributação das heranças, não vai tributar um apartamento de 100 mil euros, mas pode pensar perfeitamente. E outra coisa, quando estamos a falar do valor patrimonial, o valor patrimonial não tem nada a ver com o valor do mercado. Um apartamento pode valer 300 mil ou 400 mil e uma pessoa vai ter o valor patrimonial dentro dos 100 mil. Portanto, nunca pagarão imposto. Se se fixar uma fasquia de isenção no Rio na ordem, sei lá, 300 ou 400 mil, ou até 250 mil, estamos a falar de um património muito interessante em termos de mercado, que fica dizendo. E quem é que eu vejo a defender precisamente para recusar completamente essa tributação das grandes heranças? Lembro, por exemplo, uma grande herança nestes últimos anos foi a bandeira que eu li à mulher e às filhas. Ele deixou 4 milhões e tinha 4.500 milhões à mulher e às filhas. Não consta ter deixado nem 1 milhão, nem 100 mil à terra dele. Aquele homem trabalhou até ao final para ser o homem mais rico possível. E foi, e é o homem mais rico possível. Mas na terra dele, ele nunca deixou nada. E mais, ele especializou-se, ele era um tipo pirata. Ele especializou-se em comprar empresas, despedir pessoal e vendê-las assim como mais valores. Eu conheço um caso pessoal, uma pessoa que eu conheci, que trabalhava numa escada-sim do Porto. Posso interromper porque de facto isto é um assunto extremamente importante e eu acho que quando se fala de impostos em Portugal, muitas vezes é esta a grande questão, é que o debate é distorcido. Aliás, o imposto sobre sucessões e doações, não só em Portugal, mas mesmo nos Estados Unidos, o debate foi tão distorcido que os republicanos passaram a chamar o imposto sobre a morte e agora em Portugal recuperamos também esta querida denominação de o imposto sobre a morte para criar um imaginário tão horrendo que diabolizamos um imposto que se calhar seria muito importante para a distribuição de riqueza e pronto, mas acho que vamos ter que acabar, não é? Porque já estamos a ficar sem tempo, mas obrigada, de facto são boas sim. A maior parte das pessoas ignora quando se fala de sim. acho muito justo e quais são de palcos para quem trabalha. Exatamente. Portanto, se pusermos na perspectiva profissional, claro. Bem. É isso. Bom, agora vamos mesmo queria muito agradecer a todos os intervenientes, mais uma vez aos nossos convidados. Foi uma conversa muito retirada para mangas e teríamos aqui muita hora de discussão. Muito obrigada a todos. Sporting está mais perto da reunião. Muito obrigada.